Neste breve trabalho, relato, nós trazemos algumas questões, ou algumas frases, ou alguns tratados de segmentos, de pessoas, enfim, agrupamentos. Eles trazem alguns conceitos, mas que são conceitos errôneos à luz das Escrituras. E a primeira página, o prólogo, que está na página 2 da apostila, este prólogo, ele nos diz o seguinte. Eu começo assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, e não como diz A ou B, fulano, ciclano, beltrano. Não, como diz a Escritura. Porque muitas vezes nós sabemos que o que está escrito está sendo distorcido por muita gente para que eu ou qualquer outro, ele se eleve acima de outros. Não, as Escrituras não dão margem para este tipo de erro e nem este tipo de conduta. As Escrituras traduzem as Escrituras explicam as Escrituras. Portanto, eu quero te dizer com clareza que não andemos ociosos por coisa alguma, mas procuremos voltar à prática da leitura da Bíblia, e o seu interesse cada dia mais tem que se avultar para que você não venha a cair nas ciladas que já estão acontecendo. Quando eu trago isso aqui, eu costumo dizer o seguinte: questões e afirmações mais comuns que estes grupos de pessoas fazem estão entrando muitas vezes no coração, no seio da igreja, nos ensinamentos, por assim dizer, e tem trazido não pouca confusão, não pouco prejuízo. E eu quero só citar alguns aqui, na verdade, são vários os tópicos que eu coloquei, mas só para que você se lembre. Quantas vezes talvez você já não ouviu de pessoas que têm uma facilidade em falar das Escrituras, mas que chega e fala: eu não gosto do Apocalipse. Apocalipse só fala do fim do mundo, só fala de coisas terríveis que estão acontecendo ou que vão acontecer. Apocalipse é coisa assim que só desgosto, só sofrimento. Mas quando a gente lê lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, ali está escrito assim, que o Apocalipse, na verdade, é a palavra de Jesus para os cristãos, explicando as coisas que brevemente aconteceriam. E então, nessa hora, eu quero falar contigo, e a gente pode ir lá em Apocalipse, capítulo 1. João começa assim o livro do Apocalipse: revelação de Jesus Cristo. Revelação é simplesmente algo que não era conhecido, e aqui ele está revelando, a qual Deus lhe deu, Deus deu a Jesus, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse, então, não tem nada de coisa tão extravagante. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Outra coisa, o número do anticristo é 666. Há muito tempo a gente ouve isso, mas eu quero te dizer, e afirmaremos, segundo as Escrituras, mais lá para frente, que o anticristo, o número dele não é 666. Bem, parece contraditório, mas você vai ver que nós estamos falando que aquele que crê em Jesus Cristo, segundo a Escritura. Ó, outra afirmação: todas as criancinhas serão arrebatadas, porque até os ventres das grávidas murcharão. Eu não sei de onde pessoas tiram tais coisas para falar, mas eu quero te dizer, arrebatamento é um presente de Deus para o salvo, que está vigilante, para que não venha incorrer na grande tribulação, não venha sofrer na grande tribulação. Então, pode ter certeza, há um paradoxo nesta palavra e que só as Escrituras podem tirar. E você vai ver, vai consultar segundo os versículos aqui. Os salvos por Cristo viverão eternamente no céu.
porque eu sou cristão, então eu posso ficar despreocupado que eu vou viver eternamente no céu. O céu é minha eterna morada. Olha, o ser humano foi criado para viver na terra, para povoar na terra. Estão querendo fazer colônia em Marte, outros já estão buscando em outras estrelas, outras constelações, mas eu sei de uma coisa: a alma deles também anela ao céu, não é os céus. Nós veremos mais à frente que tem uma contradição nisso aí, e eu quero te dizer e afirmar o seguinte: se vamos viver sempre com o Senhor, é como diz a palavra de Deus, o Senhor estará reinando na terra por 1000 anos, e não eternamente. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, verso 7, ele te fala que nós estaremos sempre com o Senhor. E estar sempre com o Senhor é estar sempre com o Senhor, enquanto estiver no céu durante 7 anos, e depois quando estivermos reinando na terra por 1000 anos. Terminado esses 1000 anos, céu e terra passarão com grande estrondo, nós está no fim da apostila, e este grande estrondo vai fazer com que nós não tenhamos mais condições de viver nesta terra. Mostra o Senhor tanto para Isaías quanto outras visões que outros profetas tiveram, e João: novo céu e nova terra, ali habita a justiça. Está sendo preparado também para o Senhor, assim como tua nova casa no céu, o teu novo lugar. Há muitas moradas. Tranquilize o teu coração, mas não perca o arrebatamento. O inferno é o quartel-general de Satanás. Quantas vezes nós ouvimos isso? Que ele domina. Não, nós vamos ver logo a seguir que não é bem assim. Essa é boa. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Bem, ainda, Eliseu pediu a capa de Elias, e Elias deu a capa para Eliseu. Quero só lembrar uma coisa, está em 2 Reis, capítulo 2. Eu não sei se a tua Bíblia é daquelas tradicionais e tem as referências, número de capítulo, versículo, talvez concordância. Se tiver, você vai ver no tópico. Está dizendo assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. E em seguida, no versículo 1, está dizendo: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, mas ele não subiu numa carruagem de fogo? Se o Senhor iria elevá-lo no redemoinho? No desenrolar disso aqui, o Senhor fala que vai levar Elias. Há um constrangimento até no meio dos aprendizes de profeta, os filhos de Deus. E eles chegam e começam a apertar Eliseu, e Eliseu fala: eu sei que ele vai ser tomado de mim. E Eliseu cola com Elias. E Elias vai para Gilgal. E Eliseu vai junto: não, volta lá, vai ficar não, eu vou estar contigo. Eu vou atravessar o Jordão, eu vou contigo. E assim sucedeu que Elias para uma hora e fala: tá bem, o que quer que se te faça depois que eu for tomado de ti? Ele não pede a capa, ele diz: Senhor, que eu tenha a porção dobrada do teu espírito. E Elias ainda diz: coisa difícil você me pediu, mas, olha a primeira referência com o arrebatamento da igreja. Mas, não é porque você levantou sua mão e que você é salvo, você vai ser arrebatado assim. Mas é uma condição, é uma condicional. E ali então ele diz: mas você vai ser arrebatado de mim se me vires quando eu for tomado de ti. E Eliseu fala: tá bom. E continuou seguindo ele. Eles atravessam o Jordão, e então um carro de fogo, com uma carruagem puxada por cavalos de fogo, separa um dos outros. Estão todos na referência aqui, e você vai ver. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então são esses tópicos que eu gostaria de falar, e mais um só. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas tentando explicar o que é que espantava os demônios que atormentavam Saul, que queria de alguma maneira assombrá-lo, tirar a sua paz. E aí vinha Davi, tangia a sua harpa, e os demônios saíam dele e ele se sentia melhor. O que fazia isso? Era magia?
era superpoderes, era unção, era isso? Não. Davi tangia bem a sua harpa. É por isso que quando você fizer a obra de Deus, faça bem. Isso espanta demônios. Amém?